Olá! Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a caracterização de 6 coroas em disilicato de lítio utilizando lustre peixe, que é uma cerâmica em pasta da GC. É um material que eu posso utilizar ele, nós podemos utilizar ele tanto para fazer caracterização intrínseca como extrínseca. Ou seja, eu posso fazer com a técnica de cutback, por exemplo, ou Coppen, eu posso fazer uma caracterização interna e cobrir esse material com esmalte, porque ele é uma cerâmica em pasta. E também em camadas mais finas, onde eu tenho uma deficiência de espaço, por exemplo, eu posso fazer uma redução, um cutback numa coroa, numa faceta, fazer uma maquiagem interna e cobrir com esmalte. Isso muitas vezes resolve muitos problemas, às vezes faz uma coroa com diante de uma necessidade de fazer uma coroa com um disilicato um pouco mais claro para ter mais valor e depois dar uma cromatizada nessa estrutura e aí aplicar um esmalte. Então é uma possibilidade bem interessante para se executar com lustre peixe. Eu sou Agnello Delgado, técnico em prótese dentária. Quero agradecer você por estar aí no canal me assistindo. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, dê seu like e vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Bom, esse aqui é o caso de 6 coroas. Eu já fiz aqui as estruturas, são 6 coroas em silicato. Eu utilizei aqui a pastilha MT-A1 da Initial, a Lici-Press, de acordo com o projeto, enceramento. Também esse trabalho já foi provado. Já fiz a redução. Inclusive eu tenho um vídeo do desgaste para fazer o cutback. Aqui no canal tem o vídeo que eu fiz esse desgaste. Se você não assistiu ainda, vai lá e assiste esse vídeo depois para acompanhar aí a técnica e a possibilidade de se fazer esse desgaste, a sequência de que eu faço esse desgaste do cutback. Até falei no vídeo passado, o cutback muitos alunos me perguntaram o que significa cutback. Cutback é um termo usado para redução, a tradução é redução de partes. Então, mesmo quando nós estratificamos toda a dentina e fazemos uma redução, é a técnica do cutback, da dentina através de estratificação. Aqui é um pouco diferente, eu fiz todas as coroas em silicato, em cera, foi depois prensado em silicato. Foi provado, tem essa possibilidade de provar, fazer ajuste oclusal, análise anatômica e depois fazer uma redução para fazer uma caracterização para dar um aspecto de mais vitalidade, mais naturalidade nos dentes. Então, eu fiz essa redução, esse desgaste com pedra e disco, anatomizando aqui a dentina. Fiz também essa muralha antes do desgaste, para ter essa situação aqui onde eu vou caracterizar com o lustre peixe. E eu vou mostrar para vocês agora o lustre peixe, como que eu interpreto ele, como que eu utilizo o lustre peixe. Essa cerâmica, ela vem em potes, assim, em potinhos, ela parece um corante, né? Ela vem em esses potinhos, por exemplo, para o shade A, eu tenho aqui o da Matiz A, da família A, eu tenho um corante assim já mais avermelhado, que eu posso ir cromatizando as pastilhas uma pastilha, por exemplo, uma pastilha A1, um Coppen A1, eu posso cromatizar ele até um Coppen A3,5, através de camadas com esse material, com pequenas espessuras de estratificação, com microestratificação no caso. Aí eu tenho o shade B, que já é uma cor mais amarelada, e assim sucessivamente. Tem o shade da Matiz C, da Matiz D. Então, basicamente, tem 4 shades, né? E depois eu tenho aqui um shade, uma cerâmica mais rosa, para regiões cervicais, para fazer uma passagem, em caso de laminados, até de coroas, para fazer caracterização, são cores de absorção de luz. E esse shade L1 aqui, essa cerâmica L1, que é como se fosse um creme, o vanilla, utilizado para fazer mamelos, fazer caracterizações. São massas, essa aqui é uma massa de reflexão de luz. E como que eu utilizo?
da seguinte maneira. Eu tenho aqui o godê, esse godêzinho que eu já preparei esse godê e posicionei aqui as massas de acordo com a minha compreensão de utilização dele. Tem outras cores, né? Esse azul aqui que é o L6, que é uma cor mais azulada, assim, mais forte um pouquinho, que é uma cor de absorção de luz. Eu tenho aqui o L5, que já é um azul mais acinzentado, mais pro cinza. Também é uma cor de absorção de luz. Tem uma outra aqui que é o L3, que já é um cinza, né? É um grey. É uma cor também de absorção de luz. É esse aqui. E eu faço um violeta, utilizando esse azul e esse rosa eu fiz esse violeta, também que é uma cor de absorção de luz. Geralmente essas cores aqui, em 90% dos casos, eu uso na região incisal. Por isso que eu posicionei elas aqui como cores de absorção de luz nessa região. Já aqui no meio do godê, eu tenho as cores de reflexão de luz. Eu tenho aqui aquele creme, que é o vanilla, o white, que o white é o L2, que é o white, esse aqui. Tem aqui o LV, que é uma cor de valor. Ele é uma cor que aumenta o valor em determinadas regiões, assim, uma cerâmica para ganhar valor em área de terço médio, ou fazer algumas caracterizações pontuais também. E tem o LN, que é uma massa neutra, que é uma pasta neutra que eu posso diluir essas outras massas para deixar ela menos cromatizada, assim, no caso. E aqui na região cervical, aqui nessa base do godê, eu utilizo as massas de cromatização, que são massas de absorção de luz, mas são massas de cromatização, que é o A, o B, esse rosa, e aqui está o líquido. E esse material, ele tem dois líquidos. Ele tem esse líquido, o NF, que é um líquido para ativar essa pastinha que vem dentro do pote. A recomendação é utilizar ele só no pote. Às vezes ela vai, devido à temperatura aqui da nossa região, ser um pouco diferente. Então ele acaba às vezes secando, ela vai ficando assim mais ressecada. Então utiliza esse líquido dentro do potinho para ativar a massa. E no godê, nós temos o líquido de Stain, né? Esse outro líquido vidrinho transparente, para diluir aqui, aplicar ela, e eu utilizo ela no godê. Não é recomendado utilizar esse líquido no pote. No pote usa o NF e no godê, para aplicar a peça, para diluir a pasta já manipulada, usar esse líquido, que é o líquido para diluir, o líquido de Stain. Bom, então assim, essas 10 massas, né, esses 10 potes de cerâmica em pasta, me permite fazer um universo de possibilidades, de caracterizações em laminados, em coroas. Essa cerâmica em pasta, ela pode ser usada em todo o sistema da GC, tanto na Initial Lice Press, quanto na Initial MC, e também na ZR, que é para zircônia. Eu posso utilizar, ela tem um coeficiente de expansão térmico bem amplo, tanto para metalocerâmica quanto para de silicato. Então isso permite usar em toda a linha de cerâmica da GC. Então, uma vez já feita aqui o cutback dessas coroas, eu vou fazer aqui nesse caso uma cromatização da região cervical, que sobre essas coroas eu vou estratificar em seguida um esmalte. Então eu vou cromatizar essas bases, né, essa dentina. Vou fazer algumas regiões de absorção de luz, como nas proximais, no sulco de desenvolvimento. Vou aplicar um pouquinho de massas para absorção de luz. E nos lóbulos eu vou aplicar massas de reflexão de luz. E até mesmo aqui na região central, aqui na região de mais valor, eu vou estar aplicando aqui uma massa de valor. Bom, vamos lá. É importante aqui, durante a aplicação, vou até virar o godê, para ficar mais fácil aqui. Durante a aplicação, antes da aplicação,
eu fiz todo um tratamento de superfície nesse material, né? Nessas coroas. Então eu desgastei, fiz análise, planejamento desse desgaste e tudo mais. Em seguida eu fiz um jateamento nessa superfície do silicato, jateei com óxido de alumínio, com 1 bar de pressão só para tirar a tensão superficial, limpar a superfície, lavei com vapor e agora com ela seca eu vou fazer a aplicação do lustre paste. Esse lustre paste ele já vai promover também uma união da cerâmica de esmalte, né, da cerâmica de estratificação com o de silicato. Então ele funciona como um shade e também um agente de união. Por ser uma cerâmica em pasta, ela tem uma aderência melhor ao de silicato. Vamos lá. Então, aqui onde eu coloquei uma gotinha de líquido aqui, do líquido de Stain, que é esse outro, o IQ, né? Esse aqui é diferente do outro que é para colocar no potinho. Esse refresh aqui é só no potinho, tá? E o outro é o líquido de Stain, você vai utilizar direto no godê. Então, com bastante cuidado, eu vou aplicar uma quantidade bem pequena de líquido nos laminados, ou nas coroas, no caso, né? Só para hidratar elas um pouquinho, assim. Só para facilitar a aplicação da cerâmica em pasta. Mas tem que ser bem pouquinho mesmo, uma quantidade mínima, assim. Se aplicar muito líquido aqui, acaba que ele atrapalha, porque a cerâmica começa a escorrer, e aí dificulta um pouco mais a aplicação. Então é muito pouquinho, é bem pouquinho mesmo. Então vamos lá. Na região cervical, eu vou utilizar essa cerâmica em pasta aqui, de cromatização, o B. Vou fazer uma aplicação na região cervical aqui de cromatização, para cromatizar essa dentina, no caso, né? Essa subestrutura de dentina. Como é o canino, eu vou intensificar um pouquinho mais aqui até o terço médio, essa cromatização. Então, observa que já mudou bem o aspecto ali com relação ao lateral. Mas é sempre importante evitar um acúmulo de cerâmica. A gente não vê pocinhas de cerâmica aqui no de silicato. Então, essa região de área de absorção de luz e cromatização da cervical, tanto nas proximais quanto um pouquinho aqui na vestibular. Aplicando aqui uma camadinha. É importante ele descer aqui em direção à cervical, em direção à incisal, de uma forma que fique um degradê, né? A não ser que eu queira destacar uma cervical, marcar bem uma cervical aqui, mas caso contrário, de um modo geral, os dentes têm esse degradê. Então aqui dá para observar uma boa diferença assim entre os que eu estratifiquei, que já apliquei o lustre paste, e os que ainda não foram aplicados ainda, né, em termos de cromatização. Então está toda a cervical já em terço médio, já cromatizada. Agora eu vou fazer aqui uma cromatização das áreas de absorção de luz proximais. Nesse caso, eu vou usar aqui no canino
essa massinha aqui, que é o... Deixa eu pegar ele aqui. É o L5, que é esse aqui, ó. O L5 eu vou utilizar ele para fazer aqui uma absorção de luz na região proximal dos caninos. Ele é uma massa de absorção de luz, assim, já um pouco acinzentada, né? É um azul mais acinzentado, então eu posso aplicar ele nessa região incisal do canino, que vai dar um efeito bem interessante de profundidade aqui na região incisal. Então, agora já dá para observar que ela já tem uma certa profundidade no canino. Então, eu estratifiquei essa massa na região aqui no suco de desenvolvimento, porém os dois lóbulos aqui, os lóbulos do canino, eu mantive eles ainda sem pigmentos. Então, eu estou fazendo aqui, intercalando a massa, né? Na área de absorção de luz, na distal do canino, no suco de desenvolvimento e na mesial. Aqui no lateral, para dar uma dinâmica melhor na luz, eu já vou usar esse L6. Aliás, o L6, exatamente. Que é um azulzinho mais pro azul mesmo, mais claro, né? Até mais fechado um pouco. Esse tem um pouquinho de cinza e esse já é um azul mais puro. Ele vai dar uma sensação de maior transparência aqui, né? No lateral. Onde eu quero uma região assim bem transparente no lateral, então eu faço uma aplicação dele ali. Já aqui no suco de desenvolvimento do lateral, eu quero fazer uma massa que dá uma sensação de profundidade. Então aqui na distal, por exemplo, eu vou manter com esse azulzinho aqui, ó, no suco de desenvolvimento distal, eu vou manter esse azulzinho aqui. Já no suco de desenvolvimento mesial, eu vou aplicar esse violeta, que é a mistura do rosa com esse azul. Então eu tenho esse violeta. Ela é uma massa que ela promove uma absorção de luz bem interessante. Então dessa forma eu vou mesclando, porque eu tenho aqui no suco de desenvolvimento um violeta, aqui um azul na mesial, mas os lóbulos, né, de um modo geral, estão ainda sem nada de cromatização. Eles estão ainda com a matiz A1, né? Vou aqui novamente com o azulzinho, com L6 na distal. Aqui na mesial, para dar uma absorção de luz diferente, eu vou usar aqui o L5, de forma bem discreta. E aqui no meio, no suco de desenvolvimento, eu vou usar o violeta, que é essa misturinha, que ela vai dar uma sensação de profundidade bem interessante aqui. Muito bem. Aqui nós já podemos observar que esse lado aqui já está mais interessante, ó, com mais uma sensação que a massa, que a cerâmica, que essas bases estão mais policromáticas, né, mais com translucidez e tal. Novamente, aqui eu vou usar aqui na mesial do central o L5. No suco de desenvolvimento eu vou usar essa massa violeta. Um pouquinho mais no suco mesial, no suco de desenvolvimento mesial, deixando ele um pouco mais longo, né? E na distal vou usar o azulzinho aqui, que é o L6. Para dar uma sensação de transparência um pouco maior.
Muito bem, agora a gente já vai tendo aqui um resultado bem policromático aqui das coroas, né? Nos lóbulos aqui, na região de mamelos, agora eu vou aumentar um pouquinho o valor com essa massa de valor aqui. Então aqui nos lóbulos, por exemplo, eu vou aumentar o valor que ele vai ampliar o efeito opalescente depois quando eu colocar aqui o esmalte opalescente aqui por cima. Olha que os lóbulos já vão ficando mais interessantes, ó. Aqui na pontinha do canino, na pontinha de custo do canino, eu vou cromatizar um pouquinho com essa massa de dentina. Geralmente os caninos têm essa borda, a pontinha da cúspide mais cromatizada. Em função da perda de esmalte por desgaste, geralmente é mais cromatizada. Muito bem, agora eu já vou com uma estrutura bem mais policromática. Aqui no terço médio eu posso aumentar um pouquinho o valor também, com essa massa de valor. E assim eu já tenho uma estrutura, olha a diferença da estrutura na palatina e na vestibular. Aqui na palatina, eu vou cromatizar também a cervical, da mesma forma que eu cromatizei lá a vestibular. Aplicar um pouquinho de líquido aqui para facilitar a aplicação do material. Aqui eu fiz uma cromatização da região cervical. E aqui nessa área mais côncava, aqui no símbolo, né? Bem no meio das coroas, também eu vou cromatizar um pouquinho, para que fique em destaque aqui a crista marginal, né? A crista de esmalte marginal aqui. Bem, e agora para ter uma reflexão de luz aqui nas cristas de esmalte, eu vou usar esse white aqui, que é uma massa de alto valor. Ela vai destacar bem essa ponte de esmalte aqui, essas arestas proximais aqui, né? Aqui na palatina já é mais uma caracterização extrínseca, né? Que já faz parte da maquiagem, que aqui na palatina eu não pretendo aplicar esmalte nessa região. No planejamento, foi planejado ficar aqui a palatina em silicato, no caso. Então agora com essa estrutura já cromatizada, com a região cervical
com um pouco mais de croma, área de absorção, reflexão de luz, cromatização da palatina. Eu vou fazer uma queima para fixar esse material nessas estruturas e depois sobre elas aplicar o esmalte. Essa queima que eu vou fazer agora, eu vou fazer ela a 760 graus da temperatura final. Inicio com 450 graus e vai até 760, na velocidade de 50 graus por minuto, com 1 minuto de manutenção. Vou posicionar aqui na mesinha e fazer a queima e já mostro para vocês o resultado dessa queima, para assim nós aplicarmos o esmalte. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o resultado da queima do lustre paste. Aqui está o resultado, acabou de sair do forno. Agora eu já tenho aqui uma estrutura de dentina policromática, uma região de absorção de luz, as áreas cervicais mais cromatizadas, os lóbulos aqui bem evidentes, assim, mais claros, né, para promover aquele efeito opalescente. As áreas de absorção de luz aqui no suco de desenvolvimento, bem definido. E agora, diante dessa dentina cromatizada, policromática, eu posso continuar essa caracterização. Estratificar aqui massas opalescentes e posicionar mamelos, manchas e tudo mais. Inclusive até utilizando o lustre paste. Porém, aqui eu vou fazer uma aplicação de esmalte mais básica. Esse material permite essa agilidade. Então, uma vez que você caracterizou aqui essa estrutura, no caso que é a dentina aqui, aplicou um esmalte básico, toda essa caracterização interna que foi feita de forma rápida, ela vai aparecer internamente no seu esmalte, na superfície dos dentes, no caso. E essa caracterização, à medida que vai utilizando o material, a gente vai aprendendo a dosar a quantidade, a intensidade, né, o valor das massas e tudo mais. E assim também com o esmalte, por exemplo, fiz uma caracterização e eu preciso aqui agora cobrir essa caracterização, deixá-la pouco aparente, não ficar tão marcada. Então eu uso um esmalte mais translúcido, um esmalte menos transparente, para poder bloquear um pouco esses efeitos que possivelmente podem ter sido aplicados aqui na estrutura. Ou se eu quero uma caracterização bem aparente, lóbulos aqui bem aparentes, com regiões de absorção de luz e transparência bem evidente, então eu uso esmaltes mais transparentes, né? Esmaltes opalescentes, mas com um pouco mais de transparência. Então assim eu finalizo aqui a caracterização com lustre paste de forma intrínseca, tá? Eu vou fazer um outro vídeo da aplicação do esmalte sobre essa estrutura. Em breve eu estou postando para vocês aí o vídeo da aplicação de esmalte sobre essas coroas. E eu agradeço a todos pela audiência. E se você gostou desse vídeo, achou que esse vídeo é relevante, compartilhe. Compartilhe com seus colegas, com os nossos colegas técnicos, que assim nós podemos fortalecer o nosso canal, a nossa comunidade de TPDs do futuro. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz.